Glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom adorar ao Senhor. Eu tenho certeza que você está aí na sua casa agora, adorando a Deus, abrindo o seu coração e recebendo da presença maravilhosa de Deus sobre a tua vida. Essa programação é isso, é adoração, é louvor, é palavra. O propósito dessa programação é criar um ambiente de adoração. É expressar aquilo que já existe desde o começo, desde o princípio de tudo. É fazer com que o Espírito de Deus flua através de nós. A rádio, a televisão, quem está assistindo também, acompanhando aí pela TV Liberdade 23.1. Talvez pela TV não seja tão agradável assim como na rádio, porque tem a imagem, né, do pastor aqui, e as pessoas podem confundir um pouco o momento aqui de adoração, o momento que é para Deus, como se fosse algo nosso, algo próprio, né, do homem. E eu não estou aqui para transmitir a imagem do pastor Miqueias. É necessário que você veja aí o estúdio, veja quem está fazendo a programação, mas não tem nada a ver comigo, com o homem. Essa programação aqui, o intuito dela não é autopromoção do homem, não é promover o pastor Miqueias, não é promover Ministério Vive em Cristo ou qualquer outro ministério. O intuito dessa programação aqui é adorar, é glorificar e exaltar o nome do Senhor. Por isso que a gente começa aqui com louvor, abrindo o coração, adorando, e a gente vai deixando o Espírito, o Espírito de Deus fluir através de nós. Amém? Glória a Deus por isso. Eu não sei como é que você está, se você está no seu trabalho, se você está num momento aí mais reservado, né, na sua casa. Qual é o momento que você está vivendo? Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu tenho certeza, que quando a gente entra na presença de Deus, quando a gente se entrega para Deus, quando a gente cria um ambiente de adoração, tudo pode acontecer. Deus pode se manifestar em nossas vidas. Agora mesmo eu vou fazer uma oração aqui. Se você está na sua casa, se você tem a oportunidade de dobrar os seus joelhos e orar junto com a gente, faça isso. Vou dobrar os meus joelhos aqui, nós vamos orar, vamos falar com Deus. Não tem coisa mais poderosa, não tem uma arma mais poderosa que Deus nos deixou para o homem do que a oração. A oração é a arma mais poderosa que existe, tá? Então, se você souber o valor que é a oração, meu irmão, você não deixaria de orar. Nas tuas lutas, nas tuas batalhas, você não deixaria de orar a respeito dos teus propósitos, dos teus planos, dos teus projetos. Você não deixaria de orar nem um dia sequer. Você oraria de joelhos no seu quarto, você tiraria mais tempo de consagração, você oraria no teu trabalho, estaria orando nos seus pensamentos, no caminho, né, de ida e de volta, aonde você vai, para onde você anda, você estaria orando, falando com Deus, porque a oração é comunhão com Deus, e isso é um privilégio, tá, que o homem perdeu lá no jardim. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas Deus nos deu a oportunidade de restaurar a comunhão com Ele, quando Ele ofereceu o seu Filho por nós. O primeiro Adão pecou, se afastou do jardim. O jardim era o ambiente da glória de Deus. O jardim era um lugar propício para a manifestação da glória de Deus. Quando o homem se afastou de Deus, quando o homem pecou,
ele teve que ser expulso do jardim, porque ele já estava em desobediência à voz de Deus e à presença de Deus. Ele não poderia mais permanecer no jardim, não era por causa do jardim em si, mas por causa da presença de Deus que habitava naquele jardim. Ele teve que ir para fora do jardim. Mas quando Jesus Cristo veio, ele restaurou essa comunhão. E agora Deus vem morar dentro de nós. O lugar que ele quer morar, o lugar que ele quer habitar, é dentro de cada um de nós. É dentro de você, meu irmão. Dentro de mim e de você. É o lugar que Deus quer morar. É o lugar que ele quer habitar. Mas para isso é necessário haver uma limpeza, uma transformação no nosso coração. É necessário que o nosso coração se torne um jardim particular do Senhor. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu falei que ia falar daqui a pouco, já estou falando, né? Já estou pregando aqui, né? Mas eu vou preparar aqui também, vou deixar preparado aqui um louvor para daqui a pouco, que nós vamos também ouvir. Mas eu quero dizer isso aqui para você, né? Que você pode, a partir de agora, desse momento, ter um momento de oração, um momento com Deus. Talvez você se sinta distante de Deus, longe de Deus. Ah, pastor, já faz tanto tempo que eu não vou para a igreja, eu não oro mais em casa, eu não leio mais a Bíblia, eu não tenho mais contato, né, conexão com Deus, eu não tenho mais um momento com Deus. Eu não tenho mais prazer nas coisas de Deus. Eu estou me sentindo fraco. Ore por mim. Talvez você queira oração. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu posso orar por você. E Deus pode ouvir a minha oração em teu favor e te ajudar e te abençoar. Mas se tem algo que Deus quer, que Deus deseja, é a tua oração. Deus quer ouvir a tua voz. Mas você diz assim: mas pastor, será que Deus vai me ouvir? Eu estou tão falho, tão pecador. Começa a oração pedindo perdão. Como é que Deus vai me ouvir, pastor, se eu sou tão pecador, tão falho? Se arrependa. A primeira oração que Deus quer ouvir de você é: Pai, perdoa os meus pecados. A primeira oração que Deus quer ouvir é: meu Deus, me perdoa, eu errei, eu falhei, eu quero voltar para o Senhor. Eu quero voltar a ter comunhão com o Senhor. E você que talvez que nunca teve comunhão com Deus, nunca teve um contato, né, com a igreja, com as coisas de Deus, você pode orar assim: se Deus existe mesmo, de verdade, como o meu parente, meu familiar, minha mãe que vai para a igreja, serve a Deus, se Deus existe mesmo, como esses crentes falam, eu quero te conhecer, Senhor. Faz essa oração. Deus gosta dessa oração também. Oração sincera, sabe? Não é aquela oração de afronta, não. Aquela oração de louco que fica afrontando a Deus, não. É a oração sincera da pessoa que quer conhecer a Deus. Ela quer conhecer a Deus, ela quer algo, ela quer um contato com Deus. E ela ora: se Deus existe, se Deus verdadeiramente é verdadeiro, o Deus que está na vida da minha mãe, do meu irmão, na vida desses crentes aí, desse pastor que está aí na rádio, na televisão, eu quero te conhecer também. Muda a minha vida, transforma a minha história, perdoa os meus pecados, eu quero ser uma nova criatura. Peça isso para Deus. O maior milagre que vai acontecer na tua vida é esse. É a transformação de Deus na tua vida. Vai haver uma transformação. Essa transformação vai ser tão extraordinária que eu já vou te dizendo logo: nem você mesmo vai se conhecer mais. Você vai ser transformado numa nova criatura. E o velho homem, a velha natureza que você tanto luta para mudar, que você não consegue, Deus vai mudar através do Espírito Santo. Aí vai ser uma luta constante, como nós vivemos sempre, né? Todos os dias. Aquela batalha, aquela luta constante entre a carne e o Espírito. Mas de glória em glória a gente vai avançando. Até o dia que nós alcançarmos a plenitude do Senhor, a estatura de Cristo. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. É isso, meu irmão. Eu quero aproveitar aqui antes de fazer a oração e dizer a todos que lá na igreja nós temos
cultos aos domingos pela manhã, 8 horas. Esse mês de dezembro, nós estamos tendo culto apenas pela manhã e apenas no domingo, tá? Durante a semana, não temos culto nesse mês. Foi suspenso, né, os cultos da semana durante esse mês de dezembro, tá? Mas nós pedimos, né, que cada pessoa faça um culto no lar, tire um tempo para orar com a sua família, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, faz uma reunião de adoração na sua casa, leia a palavra, ore, ou na terça ou na quinta, ou terça e quinta, 2, 3 vezes na semana, ou 1 ou 2 vezes na semana, perdão, se reúna com a sua família e, claro, tenha seu momento com Deus, tenha seu tempo com Deus, né? No seu lar, na sua casa. A vida da igreja, ela não é só na igreja, no templo. Ela é no templo e ela é em casa. E a vida com Deus também não é só em casa, não é só no particular. Ela também é em comunidade. É onde você convive com os irmãos, é onde você desenvolve a sua fé, a sua salvação e faz a obra de Deus. Não é verdade? Então você precisa sim ter contato com Deus, comunhão com Deus, tanto no seu particular, tanto no seu âmbito familiar, seu trabalho, como também na igreja, em comunidade, que é a noiva do Cordeiro, onde todo o ambiente é regrado pela palavra de Deus. A igreja é isso. A igreja é um lugar, um ambiente onde toda a ordem é adorar a Deus, é servir a Deus, é honrar a Deus. Ali não tem glória para o homem, não. Ali não tem ordem do homem, não. O homem se sujeita a Deus. O homem serve a Deus. Essa é a igreja. Essa é a igreja do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, que está aguardando o noivo vir buscar. Então, se você quer participar de um culto na igreja, vai lá no dia de domingo, 8 horas da manhã. Nós estamos ali na rua Chapadinha, né? Ou na rua Angelinski, com a Chapadinha, próximo da escola militar, próximo da APAI. Fica ali, bem na esquina mesmo, perto do terreno do Conselho de Ministros e Obreiros de Bom Jesus das Selvas. Nova Bom Jesus, tá? Perto do Colégio Militar. Só você ir lá participar num domingo pela manhã. Agora a gente vai orar. Vamos falar com Deus? Vamos abrir os céus com a nossa oração? Aproveita para você colocar diante de Deus as suas causas. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, digno Tu és de ser adorado e exaltado. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Somos tão falhos e pecadores. Nos afastamos do Senhor quando Adão pecou lá no jardim. Falar com o Senhor era a coisa mais natural que Adão podia fazer. Mas agora, Senhor, somente por intermédio do Teu Filho amado, Jesus Cristo, e é em Teu nome, Senhor Jesus, que eu oro agora, nesse momento, em favor de cada vida preciosa que está do outro lado, pessoas que talvez estão se sentindo tão distantes do Senhor, pessoas que talvez já tem tanto tempo que não ora mais, ou quando dobra os seus joelhos ali, repete algumas palavras, mas parece que são palavras jogadas ao vento, como se não tivesse ninguém ouvindo ela. É como se ela falasse, mas suas palavras não passassem do teto. Mas aqui agora, Senhor, através desta programação, em oração, nós nos unimos agora. E talvez essa pessoa se sinta fortalecida através dessa oração. Ela consiga se conectar. O Teu Espírito Santo toca na vida dela agora de uma forma sobrenatural, para que ela possa orar
como o teu Espírito quer. Porque nós não sabemos orar como nos convém. Mas o teu Espírito em nós ora por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis, levando até o Senhor aquilo que nós verdadeiramente necessitamos, Pai, porque a nossa mente é limitada, a nossa condição humana, pecadora, é limitada, mas o teu Espírito que flui em nós faz romper essas barreiras, faz com que nós possamos acessar o trono do Deus Altíssimo, o trono do Deus Altíssimo. E eu tenho uma convicção, uma certeza dentro de mim aqui e agora, meu Pai, que não é só de agora, desse momento, mas uma convicção, meu Pai, que nesses últimos tempos a tua igreja, os teus servos e servas que estão selados e marcados com o Espírito Santo, experimentarão uma comunhão com o Senhor tão genuína, tão grandiosa, que vão orar e os céus vão se abrir diante deles. Coisas maravilhosas, extraordinárias irão acontecer. Vidas vão se render ao Senhor. Vidas serão transformadas. Haverá resposta das nossas orações, como no passado, como o Senhor respondeu teus servos no passado, o Senhor também estará conosco, com a tua igreja nesses últimos dias, de uma forma tão poderosa e extraordinária, porque estamos vivendo tempos de trevas, tempos em que zombam, e zombaram muito da nossa fé, zombaram muito dos cristãos, dos crentes, mas o mundo verá a tua glória, o mundo verá o teu poder, o teu amor sendo derramado e manifesto nesses últimos dias. O mundo verá e se espantará diante das grandezas do Senhor, daquilo que o Senhor há de manifestar nesses últimos dias sobre esta terra, sobre a tua igreja, através da tua igreja. E aqui agora, meu Pai, através dessa programação, eu oro por cada vida. Toca, Senhor. Se houver alguém do outro lado ouvindo essa programação, à espera de um milagre, de uma resposta divina, pessoas que há tanto tempo sofrem, e os remédios e os tratamentos não curam essa doença. Basta um toque da tua mão e esse mal vai embora de uma vez por todas. E eu te peço, Senhor, toca e glorifica o teu nome sobre a vida dela. Arranca esse mal, essa enfermidade, que a partir de agora ela não sofra mais, não tenha mais essa enfermidade sobre o seu corpo. Que ela seja livre, seja curada para a glória de Deus. Restaura, meu Pai, esta vida preciosa, que há tanto tempo, Senhor, luta contra os vícios, tenta romper as barreiras, as prisões espirituais, pessoas com pensamentos negativos, talvez com depressão, pensamentos de morte. Seja repreendido agora este mal, que os espíritos imundos batam em retirada, vão embora. Que seja livre esta casa, esse lar. Senhor, eu te apresento cada família, cada casa, cada lar de Bom Jesus das Selvas, os nossos lares, nossas famílias, do teu povo, dos teus servos e servas. Cada família desta cidade, das maiores autoridades que governam sobre esta cidade, Pai. Toque e abençoa seus lares, suas casas, suas famílias. Até as pessoas mais simples desta cidade. Aqueles que nos ouvem, Senhor, pela internet, aqueles que são alcançados através de outros meios de comunicação. Está chegando até ela essa programação. Toca, Senhor, que sejam abençoadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem fluir, Senhor, neste momento. Este ambiente é teu. Essa programação é tua, pertence a ti. Fala o que tu queres falar. Faz o que tu quer fazer.
toca, Senhor. Abençoa-nos, corrige-nos, transforma-nos pelo teu poder. Em nome de Jesus. Que sejam abençoados. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe de forma poderosa. Eu vou entrar num comercial aqui agora. Daqui a pouco eu volto. Quando eu voltar, nós vamos ministrar a poderosa palavra de Deus. Não saia daí. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Graças a Deus. Vamos ministrar aqui agora a poderosa palavra de Deus. Eu quero ler um texto sagrado aqui da Bíblia, que se encontra em Gênesis, capítulo de número 3, se você quiser acompanhar também na sua casa. Essa palavra está sendo gravada aqui pela Rádio Liberdade FM 96.1. Estamos transmitindo também ao vivo pela TV Liberdade, no canal 23.1, dentro de Bom Jesus das Selvas. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E peço a você que compartilhe, você que vai receber essa mensagem gravada no WhatsApp, manda adiante aí para que mais pessoas possam ouvir e serem abençoadas em nome de Jesus. Nós vamos ler o texto de Gênesis 3, do versículo 8 até o versículo 19. Vamos lá, fazer a leitura aqui do texto na Nova Tradução Internacional, NVI. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei a você que não comesse? O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele o dominará. Finalmente, declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe ferirá, ou ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão,
até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos fazer então aqui uma breve meditação desta palavra. Nós estamos vendo aqui um diálogo entre Deus e Adão. Adão está no jardim. O que é o jardim? O jardim do Éden era um ambiente onde Deus habitava e se relacionava com o homem. Todo esse ambiente, que é o jardim, era preparado para a habitação da glória de Deus. Então o jardim tinha uma ordem, tinha uma regra a ser seguida. E o homem deveria seguir, andar conforme o que Deus tinha estabelecido. O homem não mandava no jardim, quem mandava no jardim era Deus. Existia uma ordem direta, existia uma palavra, uma direção de Deus naquele jardim. E o homem, debaixo dessa ordem, dessa obediência, ele desfrutava de uma comunhão plena com Deus. Deus falava com o homem, eles conversavam todos os dias, na viração do dia, ele conversava com Deus. Deus não tinha restrição com o homem, Deus não vivia distante do homem. Deus tinha contato com sua criação, o Criador e a sua criatura. Aí nós vemos aqui que Deus estabeleceu a ordem para o homem não comer desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele passou essa ordem para Adão, e Adão replicou essa ordem para quem? Para Eva, para sua mulher. Então, Deus falava com Adão, e Adão falava com Eva. A ordem de Deus era direta com Adão. Era dada diretamente para Adão. E Adão transmitiu a ordem de Deus para Eva. Então havia uma voz de ordenança no jardim, uma voz de ordem, de direção, que era a voz de Deus. E o homem replicava a voz de Deus, replicava a ordem de Deus, e passava isso para a sua mulher, que era Eva. Mas de repente começou a surgir uma outra voz dentro do jardim, que foi a voz da serpente. Se você pegar o capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que a serpente começa a conversar com a mulher. Era uma voz estranha. Era uma voz que não poderia ser ouvida e nem obedecida. Porque somente a voz de Deus era a voz de ordenança ali no jardim. Mas o que acontece? Acontece que a mulher deu ouvidos à voz da serpente. E quando ela ouve a voz da serpente, ela está deixando de ouvir a voz de quem? De Deus, através do seu marido, através de Adão. Porque Adão passou para Eva a ordem de Deus, que Deus deu para ele, que não deveria comer do fruto daquela árvore. Mas a serpente começa a conversar com a mulher e dizer para a mulher que a ordem de Deus não era bem aquela que Adão tinha passado para ela. E ela dá ouvidos à serpente, que diz para ela que se ela comesse do fruto daquela árvore, ela passaria a ser como Deus. Eles passariam a conhecer o bem e o mal. Então, por um lado, a serpente falou verdades, não é? Mas omitindo o real significado, né, daquela verdade. Quer dizer, eles iam conhecer o bem e o mal. Mas a fala da serpente, a conversa dela, fez despertar na Eva uma condição, né, um interesse em ter conhecimento, em ser como Deus. Porque foi isso que ele falou. Então o diabo astuto, né, fez com que a mulher caísse.
Porque, na verdade, quem sempre quis ser como Deus ou maior do que Deus, sempre foi ele. Mas vamos lá. A mulher deu ouvidos a essa voz estranha, que não era para ouvir. Desejou o fruto. Desejou ter conhecimento. E ela foi lá e comeu. E quando ela come, o que ela faz? Ela vai lá e oferece para Adão. Ou seja, agora Adão, ao invés de obedecer à voz de Deus, ele obedece à voz da mulher dele. E quando ele obedece à voz da sua mulher, ele está obedecendo à voz de quem? Da serpente. Ou seja, aquele ambiente que era o jardim, que era um lugar onde tinha uma direção, uma voz de ordenança, que era a voz de Deus, que era onde o homem deveria se manter em obediência, agora já não era mais um ambiente para o homem. O homem já não poderia mais ficar no jardim. Por quê? Porque ele já estava em desobediência. Porque agora ele já ouvia a voz da serpente através da sua mulher. Ele já não ouvia mais a voz de Deus. Ele já não tinha mais aliança com Deus. Ele quebrou a aliança com Deus quando ele deu ouvidos à voz da serpente através da sua mulher. E o interessante aqui, na passagem que nós acabamos de ler, é que quando Deus chega para trazer o castigo, da desobediência, ele não implica o castigo primeiramente ao homem e depois à mulher, para depois castigar a serpente. Não. Ele castiga primeiro a serpente, porque foi de onde veio a origem do mal. Ele conversa com o homem se esconde, os dois estão escondidos, fizeram umas roupas ali, tamparam suas vergonhas, porque agora eles conseguiam perceber que estavam nus. Foi isso que Deus falou: cadê você, Adão? E ele diz: eu fiquei com vergonha, eu fiquei com medo porque eu estava nu. E Deus disse: quem mostrou para você que estava nu? Você comeu da árvore por acaso? Quer dizer, Deus já sabia o que tinha acontecido. Mas mesmo assim Deus quer conversar com o homem. Deus quer ouvir o homem. Deus dá a oportunidade para o homem se explicar, conversar, se justificar ou se arrepender. E quando Deus pergunta para ele, ele fala assim: foi a mulher que tu me deu por companheira. Quer dizer, o mal do homem, o mal do pecado no homem, culpar os outros pelos seus erros, pelas suas irresponsabilidades. Jogar a culpa nos outros é mais fácil do que assumir as responsabilidades, não é assim? E aí Deus dá uma chance e fala com a mulher também: o que você fez? Ela diz: foi a serpente que me enganou. Aí quando Deus vai falar com a serpente, ele não pergunta nada para a serpente. Com a serpente Deus não tem diálogo. Com a serpente Deus não tem conversa. Deus já chega castigando ela e pronto, acabou. Deus não conversa, Deus não dá oportunidade para a serpente falar, dialogar ou comentar qualquer coisa. Ele simplesmente chega e castiga ela. Tu vai rastejar sobre o teu ventre, vai comer pó todos os dias da tua vida. Implicou, já colocou, fez com que o castigo viesse sobre a serpente. Aí depois que Deus castiga a serpente, aí ele vem também determinando como que seria a vida de Eva e de Adão. A ordem que Deus usa é essa. E aí Deus fala que a mulher agora vai sofrer dores de parto, que vai ter inimizade entre a descendência dela e da serpente. E isso aqui é muito importante, não dá tempo de falar sobre isso, levaria tempo para fazer um estudo sobre isso. Mas essa descendência da mulher, na verdade, ela se refere ao descendente que viria, que é o Cristo. Quando Deus diz que haveria, que Deus faria, com que houvesse entre a descendência dela e a descendência da mulher uma inimizade, ele estava falando da descendência dela no sentido do Cristo que viria, que surgiria, o descendente que viria, que justamente esmagaria, que feriria a cabeça dela, da serpente, e ela feriria apenas o calcanhar. Já estava se referindo ao Cristo, porque se Adão pecou no paraíso, se Adão caiu, se foi através de Adão que entrou o pecado,
Ali Deus já estava anunciando que viria o descendente, que viria da mulher, da descendência dela, surgiria também aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que foi a enganadora, que é o Cristo, o Salvador de toda a humanidade, porque pelo segundo Adão, como Paulo diz lá em Romanos, veio a salvação. Se pelo primeiro Adão veio a morte, entrou o pecado na humanidade, pelo segundo Adão, que é o descendente da mulher, viria o Cristo, o Salvador de toda a humanidade. E aí, por último, Deus inflige também um castigo a Adão, que ele fala que agora você vai ser expulso do jardim, tu vai voltar, tu vai pro pó, tu vai trabalhar, pesado, todos os dias da tua vida, a terra vai produzir espinhos e ervas daninhas, e com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte ao pó, visto que do pó foi tirado. Então, maldita é a terra por sua causa, com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Isso aí foi um castigo de Deus pela desobediência. E agora Adão já não tem mais acesso ao jardim. Deus coloca os seus anjos ali, ao leste do jardim, para proteger. Deus coloca ali os anjos, querubins, para proteger, e também uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, guardando o caminho que levava para a árvore da vida, para que o homem não viesse lançar a mão da árvore da vida e comer dela e viver eternamente. Então no jardim tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem pecou, caiu, comeu, não podia ter comido, e também tinha a árvore da vida, que é a árvore que dá vida eterna, e ele não podia mais acessar essa árvore, porque senão ele comeria dela e viveria eternamente naquela condição pecadora, pecaminosa. Ou seja, o homem não teria mais relacionamento com Deus e viveria eternamente sem um relacionamento com Deus. Por isso Deus permitiu que o homem voltasse ao pó. Mas Adão gerou, e gerou filhos e filhas, e aí Deus executou o seu plano de salvação. E agora, através de Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de voltar a uma comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus é através do seu Filho, Jesus Cristo. O jardim que Adão perdeu, esse jardim ele pode ser acessado através dos nossos corações. Deus pode vir fazer morada dentro de nós, aqui mesmo, nessa carne, enquanto vivemos nessa terra, e voltarmos a ter comunhão com Deus. E todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo como seu Filho, o Filho de Deus, e Senhor e Salvador da sua vida, para servi-lo, terão a sua comunhão com Deus restaurada e serão selados para o dia da redenção. Ou seja, um dia nós retornaremos para Deus e estaremos com Deus por toda a eternidade. Jesus Cristo, ele é o elo, a ligação entre Deus e os homens. O único intermediador entre Deus e os homens. Então você que ouviu essa mensagem, meu irmão, você tem a oportunidade de buscar a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Restaurar a tua comunhão com Deus e voltar a viver na presença de Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele te proteja e te guarde. Fique com essa mensagem e até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Compartilha ela, manda adiante para que mais pessoas possam ouvir e serem abençoadas. Quem nos ouviu aqui pela rádio e também pela TV, fique na paz do Senhor Jesus. Nosso tempo encerrou e até amanhã, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Tchau, povo de Deus.